Tive duas famílias adotivas até os meus 13 anos e sofri muito. Meu nome é Kelly, tenho 16 anos e hoje eu tenho uma casa e uma família, mas nem sempre foi assim. Fui abandonada por meus pais quando tinha 4 meses. Eles me levaram a um orfanato e eu fiquei lá até completar 1 ano e ser adotada pela primeira família. Tive uma infância muito difícil, pois meus pais adotivos me tratavam com uma certa indiferença. Eles já tinham mais 2 filhos e eu percebia isto. Sei bem que eu era uma criança muito difícil. Já sentia as consequências do abandono e da falta de carinho também. Quando completei 7 anos, eu fugi da casa desses meus pais e já não queria mais viver naquele ambiente pesado onde eu tinha a sensação que não me queriam. Fui morar nas ruas e as coisas se complicaram. Passei dias sem comer e fiquei doente. Eu era agredida constantemente por outros moradores, mas se eu quisesse sobreviver, eu precisava ser forte. Morei 1 ano e meio nas ruas até ser encaminhada novamente para um novo orfanato. 3 meses depois, fui para a casa de outra família, até que de pessoas legais, mas eu não conseguia me adaptar. Era uma família com 4 pessoas, um filho de sangue e outro filho adotado, e eu precisava fazer tudo da maneira como eles já faziam, e eles tinham hábitos bem estranhos. Me tratavam com carinho, mas eu tinha decidido que eu não queria ficar ali. Não me sentia em casa. Aquele ali não era o meu lugar. Fui matriculada em uma escola muito boa. Eu tinha aulas particulares para alcançar o nível de aprendizado das outras crianças da minha idade. Eles tentaram de tudo, fizeram de tudo para que eu me sentisse segura e amada por todos, mas eu estava sempre na defensiva. Eu estragava as coisas de propósito e nunca assumia que tinha sido eu. Eu arrumava confusão com outras crianças na escola e em casa também, com os meus meus-irmãos. Meus pais começaram a me colocar de castigo. Não me deixavam ver TV ou ficar no computador. Aquilo para mim foi a gota d'água. Eu passei a ficar mais agressiva. Pegava as coisas de casa e dava para as pessoas na rua. Me levaram várias vezes a psicólogos, mas de nada adiantou, porque eu não queria ser ajudada. Eu carregava uma revolta dentro de mim, por não saber quem eram os meus pais biológicos e porque também me sentia abandonada. Todos naquela casa estavam se cansando de mim, por isso já não se importavam mais comigo e nem com as coisas que eu fazia. Minha mãe vivia com a pressão alterada e um dia ela passou muito mal e precisou ser internada. Os médicos disseram a meu pai que ela tinha sofrido um AVC e os meus irmãos me culpavam por tudo. Eu fiquei muito mal. Ela ficou 20 dias internada. Foram os piores momentos da minha vida. Ali eu percebi o quanto eu tinha feito mal àquela família. Um dia, antes da minha mãe ter alta, eu fui ao hospital. Pedi desculpa por tudo que eu tinha feito. Choramos muito e ela me disse que não era minha culpa. Como aquela mulher podia ser tão generosa comigo? Quando cheguei em casa, peguei algumas roupas e fui embora. Eu não queria mais causar sofrimento a eles. Decidi ir para outra cidade, um lugar distante de tudo o que eu já tinha vivido. Comprei uma passagem com o cartão do meu pai e fiz uma autorização falsa para viajar. Já tinha completado 12 anos, mas parecia ter muito mais idade, pois eu já tinha passado por muitas coisas. Fiquei nas ruas por mais ou menos 6 meses. Foi muito difícil, pois eu estava já acostumada com o conforto que eu tinha na casa dos meus pais adotivos. Chorei muito por vários dias, hora de saudade, outra hora por medo, e assim os dias foram passando. Teve um dia que eu estava com muita fome, e então resolvi pedir comida para uma senhora. Ela foi muito atenciosa
me olhou com carinho e perguntou se eu queria entrar. Era uma casa pequena, bonita e acolhedora. Eu me senti muito bem. Ela foi atenciosa e me deu comida e um suco de laranja. Agradeci muito pela comida e disse que precisava ir embora. Ela me perguntou se eu tinha para onde ir. Fiquei com medo que ela chamasse o conselho tutelar. Então respondi que iria procurar um abrigo. Ela sorriu e disse que, se eu quisesse, podia ficar lá com ela aquela noite. Senti uma alegria muito grande. Parecia que eu estava de volta em minha casa. Uma casa que eu nunca tive de verdade. Pedi para tomar um banho. Ela sorriu e disse que era para eu ficar à vontade. Foi até um quarto que estava trancado, pegou uma toalha e me mostrou onde era o banheiro. Quando terminei meu banho, ela perguntou se eu queria ver TV. Eu disse que sim, então ela se sentou ao meu lado, pegou o seu crochê e ficamos ali em silêncio. Tomei coragem e perguntei onde estava a família dela, marido, filhos. Os olhos dela se encheram de lágrimas e ela me contou que o marido havia falecido e a única filha havia desaparecido há alguns anos. Abracei aquela desconhecida como se fosse alguém que eu já conhecia há muitos anos, e assim ficamos um bom tempo. Depois, ela se levantou e foi para o quarto arrumar a cama para dormirmos. Aquela noite, eu dormi como uma pedra. Quanto tempo fazia que eu não me sentia assim tão bem? Acordei com o cheirinho do café, com leite e um pãozinho feito em casa. Saltei da cama correndo e fui para a cozinha. Ela estava sentada à mesa me esperando, para tomarmos café juntas. Ela sorriu e pediu para que eu fosse me lavar e escovasse os meus dentes também. Conversamos muito naquela manhã. Ela queria saber tudo o que tinha acontecido em minha vida. Eram tantas perguntas. Contei tudo o que tinha acontecido comigo e como eu tinha chegado até ela. Ela me abraçou e disse que a vida não tinha sido muito fácil para nós duas, mas que talvez pudéssemos ser felizes juntas. Aquelas palavras me deixaram surpresa e ao mesmo tempo feliz. Então, ela me perguntou se eu não queria ficar lá com ela, fazer companhia a ela, já que estava sozinha no mundo. Eu era pura felicidade. Respondi sem pensar que sim. Nunca havia me sentido tão bem, tão feliz com alguém. Aquela casa me fazia realmente sentir-me em casa. Então, combinamos que eu a chamaria de avó e não de mãe, e que procuraria um advogado para cuidar da adoção. Depois de algum tempo, o juiz deu a guarda provisória para ela. Eu era uma criança feliz, ia para a escola, para a missa e até aprendi a fazer crochê com a minha avó. No meu aniversário de 15 anos, minha vovozinha ganhou um grande presente. Primeiro, a filha que há muitos anos não voltava para casa apareceu. E depois, o juiz deu a guarda definitiva para ela. Hoje, somos uma família linda, unida e feliz, que se respeita e se ama muito.